Bom, gente, boa tarde para os senhores, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Nós vamos dar continuidade aqui, depois eu tenho uma sequência de outra transparência que vai falar da rede, propriamente dito, no caso, no trator, tá? Então, para vocês entenderem algumas coisas. Então, a gente tem aqui algumas coisas em relação à integração do sistema de rede, tá? Que são os componentes, a gente vai ter um controlador da CAN, um transceptor, que é como ele tivesse, no caso, distribuindo, um elemento que no final, no caso da CAN, no caso de dados. Então, a gente tem algumas coisas aqui que fazem parte, no caso, do processo, tá? Então, esse controlador, ele, no caso, ele recebe do microprocessador ou da unidade de comando os dados que vão ser transmitidos, gente, acondicionados para o transceptor da CAN, que, na verdade, ele vai fazer a transcrição e vai acabar, no caso, mandando para o sistema. Então, ele vai ver o que é a prioridade. E aí, esse transceptor também ele recebe, no caso aqui, esses dados, no caso, da unidade de comando. O que é um transceptor? Transceptor, o próprio nome está falando que é um transmissor, no caso, e é um receptor. Então, ao mesmo tempo que ele transmite, ele pode receber, tá? E ele transforma, no caso, esses dados, no caso, no controlador da CAN, em sinais elétricos. Então, o que trafega, na verdade, dentro, no caso, da rede CAN? São sequências, no caso, de dados ou sinais elétricos que vão, no caso, fazer algumas ações. Ou ele recebe um sinal de um sensor e manda um sinal para um atuador, tá? Logicamente, se ele receber de um sensor, ele vai ter que passar por um processamento. Depois que ele passa por esse processamento, que é a parte de programação, ele vai dar uma resposta. E vai, no caso, tomar uma atitude e mandar que seja executado. Os elementos de final de dados, da CAN aqui, o final da CAN de dados aqui, geralmente o pessoal fala que é, no caso, os nossos terminadores, tá? Esses terminadores é aquilo que a gente já viu lá atrás, que são geralmente resistências ou alguns circuitos, no caso, pré-determinados. O mais comum são esses resistores, tá? Então, o que é a função dele? Então, ele evita que os dados sejam transmitidos, sejam devolvidos de forma de eco. Isso quer dizer, ele não vai bater e voltar, na verdade. Então, é como se ele estivesse ecoando, no caso, dentro, no caso da rede, e a finalidade desse resistor é fazer essa filtragem, tá? Se tivesse acontecendo isso nesse sistema ou esse tráfego de dados que fica ecoando, ele perdia as informações, ou ia ter, no caso, uma informação que seria falsa, e aí a central não ia entender, tá? Os cabos aqui, que eles falam aqui, ele trabalha em forma bidirecional. O que é bidirecional? Ele vai tanto um sentido quanto no outro, porque eu posso ter um terminador ou uma central ligada numa parte, no caso, da rede e outra lá no final da rede, ou no meio, aí depende, no caso, como que está a configuração. E, logicamente, gente, a gente tem que ver assim que aquilo que a gente falou lá atrás, a rede, quando ela está, os elementos estão conectados, estão ligados, no caso, né, no sistema, vocês vão ver que todas enxergam. Agora, eles só vão enxergar aquilo que eles enxergam, mas eles vão utilizar aquilo que eles têm necessidade, tá? Então, se aquela informação que está vindo na rede não tem importância para aquela determinada função, logicamente ela vai ser desprezada, tá? Então ela vai falar, ela pode sinalizar que ela recebeu a informação, mas ela não vai fazer uso, tá? O sinal de nível alto, no caso aqui, é CAN high, e o de nível baixo é a low, tá? Aqui a gente tem a topologia que o pessoal fala, ou a estrutura que a gente pode ter, no caso, dentro de redes, né? Então a gente tem anel, estrela e barramento, tá? O mais comum que a gente vai encontrar ali
barramento, a gente vai ver lá onde ela está atribuída, e depois vão conectando os diversos módulos dela dentro do sistema. E existe outros casos da forma que a gente está vendo estrela ou anel aí, que é uma forma diferente do caso que cada um configura, tá? Você já deve ter ouvido falar nisso aí, um dos principais sistemas, ou a empresa desenvolvedora, ou que trabalha mais com isso aqui, ó, é a Robert Bosch. Então, ela é, na verdade, um líder de mercado nessa parte de transferência de dados, a parte de gerenciamento eletrônico, a parte de agregados que tenham dispositivos ou controles eletrônicos, tá? E não é tão novo, igual a gente falou para vocês, lá meados de 80 já tinha utilizando isso daí, tá? E estão aí com praticamente aí 40 anos no mercado em relação a isso daí, tá? A sua aplicação inicial foi dada, no caso, em veículos rodoviários, a gente está vendo aqui ônibus e caminhões, mas aquilo que eu falei para vocês, as primeiras que tiveram foram, no caso, ferroviário e, no caso, aeronáutico, tá? Antes de ser comercializado e vindo, no caso, nessas questões automotivas. Então, ele fala que aqui agora está sendo muito utilizado em náutico, automotivo, tratores, entre outros. Aí, então, tem uma... E a norma que rege aí, no caso, a rede CAN, é a SAE J1939. Isso é um padrão, no caso aqui, de protocolo, tá? Para a rede CAN. Aí mostra os 3 tipos de rede, que são os mais comuns. E a que eu falei para vocês, a mais utilizada é por barramento. Aqui, o interessante que vocês saibam é o seguinte: a CAN high, ou speed, ou de velocidade aqui, a gente tem até 500 kilobits por segundo, tá? E a LAW, que é, no caso, a baixa, 120 kilobits por segundo. Aí nós temos algumas outras que já foram utilizadas em algumas áreas, no caso automotivas, a VAN, a Venice e a linha K, tá? Que são velocidades diferentes. Então, a gente tem a VAN aqui, 120 kilobits, que é parecida, no caso, com a CAN Low. A Venice foi usada pela Fiat, 50 kilobits, tá? Que é o que a gente mais conhece aí, que é usada nesse sistema. E uma linha K de 10,4 kilobits. A gente pode ter uma integração de redes dentro, no caso, na própria máquina. Às vezes eu posso ter uma rede que é high e low, e ela pode ter uma linha K que, de repente, ela tem uma função dedicada, no caso, dependendo, no caso, o que vai estar conectado nela ou não. Então, eu tenho a necessidade, por exemplo, de conectar essa rede uma em cima da outra, tá? Então, a gente teria mais que uma rede dentro, no caso, de um próprio sistema. A gente viu lá inicialmente que a vantagem disso é que a gente pode integrar diversas, no caso, unidades aí, no caso de processamento, tá? Com uma quantidade, por exemplo, muito pouca de fios, no caso aqui, que é de comunicação, tá? Então, a gente vê ali que tem da rede mesmo, propriamente dito, dois fios, e depois cada sistema ele vai estar interligado ali para, no caso, ligar o sistema que ele está conectado, tá? Então, eu vou ter uma rede que vai estar conectando na rede principal, ou uma linha que comunica a rede principal, naquele módulo que vai estar interligado. E aí, o terminador, que a gente havia falado para vocês, os 2 terminadores, ele fala aqui que nada mais que são, no caso, 2 resistores, tá? E esses resistores aqui, com valores entre 120 ohms, conectados à rede para garantir perfeita propagação do sinal elétrico pelos fios da mesma. Esses resistores em cada ponta da rede garantem a reflexão dos sinais no barramento e correto funcionamento da rede, tá? Então, a gente tem aqui a resistência do fio até 4 metros. Então, qual que é a resistência? Se eu pegar um fio de um trator lá, dependendo da distância que ele tiver,
até 4 metros, a resistência máxima que ele pode dar, 1 ohms, tá? Um fio de 8 metros, a resistência, no caso, ela triplicou. Então, ela tem ali uma resistência de aproximadamente 4 ohms. Então, quando vocês pegarem, for medir a resistência, no caso de um circuito, nem sempre eu vou ter, no caso, a resistência nominal. Às vezes pode ser uma interferência, por exemplo, de fio, tá? Ou um mau contato, alguma coisa, pode dar diferença, no caso, nessa resistência, tá? E a gente tem que estar verificando isso daí. Se vocês prestarem atenção, os dois terminais aqui estão em vermelhos, tá? Isso aqui pode ser colocado fora de uma central, ela pode ser só no final do caso do fio lá da rede CAN, tá? Ou esse terminal ele pode estar acoplado dentro, por exemplo, de uma ou de terminação dentro, no caso, de uma própria central eletrônica. Aí depende, no caso, qual que é a configuração também da rede, tá? Se vocês prestarem atenção aqui, todos os módulos aqui que estão sinalizando com essas caixinhas aqui, cada um vai estar ligado em uma rede. Então, eu tenho um que vai ligado numa rede high e outra na low, tá? Aí depende, no caso, o tipo de informação que vai estar passando um para um ou para outro. Aí depende exclusivamente dessa arquitetura. Aqui, se a gente, no caso, qual que é o... Vocês lembram qual que é o cara que a gente mede resistência no multímetro ou não? Lembra lá, Otávio? Alan? Tem mais aí. Gilson, Eu lembra lembro. lá? Qual que é Eu lembro. qual que é a... Que mede a resistência? Isso. É o ohms mesmo, né? É o ohmímetro, né? Milímetro, isso. Então, nós vamos usar esse cara. A gente fala que é um multímetro porque ele mede, no caso, diversas grandezas elétricas. Então, mas dentro dele existe um equipamento específico que seria esse ohmímetro. Eu posso existir essa ferramenta só ohmímetro? Pode. Mas, como a gente tem uma ferramenta multifuncional, eu acabo usando o multímetro que ele faz múltiplas funções e aí a gente tem que selecionar ele para a gente estar verificando aí essa resistência, tá? O que a gente vai estar medindo aqui? Então, o cara chega na rede, ele vai ter uma porta ou uma porta de conexão, alguma coisa assim, e vai fazer o teste. A hora que ele medir, tá? Tem que estar lá, no caso, entre 50 a 60 ohms. Por quê? A gente tem que já precaver que ele pode ter a resistência, no caso dos fios, ele pode dar uma queda. Não está medindo realmente, no caso, qual que é a resistência total, no caso, do circuito, tá? Então, consequentemente, a gente, no caso, tem aí uma quedazinha que a gente está vendo aqui entre 50 e 60. Muito difícil vocês pegarem aqui 60 ohms zerado, ou, no caso, em cima do que está ali. Então, vocês vão ter que verificar que vai existir essa queda na hora de fazer a resistência. Pelos fios e pela, no caso, também o percentual de diferença que a gente tem nos resistores também, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que esses caras aqui, se a gente for ver, gente, eles estão ligados em série ou em paralelo, no caso, na rede, os dois terminadores. O que vocês dizem? Lembram aí o que é série e o que é paralelo ou não? Os dois estão em série. Estão em série. Quando eu tenho dois resistores em série, o que acontece com a resistência, gente? Soma. Não, Ela vai, divide. ela vai somar, mas eu vou ter que dividir depois. Divide. Então, ela vai dar cair pela metade isso daí, tá? Então, eu vou estar, no caso, medindo aqui a resistência quando eu tiver com o circuito íntegro, ou ele esteja em 100%, sem problema nenhum, isso aqui vai cair para 60 ohms. Se por acaso eu conseguir, por exemplo, que arrebentar um fio aqui e eu medir de um lado ou do outro, eu vou pegar a resistência, no caso, só de um resistor. E aí ele vai me dar em torno de 120 ohms, tá? E se eu tiver com ela em curtos, a gente vai verificar que é outra situação. Então, eu tenho aqui, ó, a resistência no fim da linha, ao final de toda a rede CAN, há dois resistores
no final da linha, que tem valores próximos a 60 kΩ, tá? Cada um trabalhando conectado à rede, garantindo a perfeita propagação dos sinais elétricos, dos fios de rede. Esse registores garante a reflexão dos sinais da bus de dados e perfeito funcionamento da rede CAN, conforme você pode visualizar na figura. Então, mostra ali que ele está aqui funcionando perfeitamente. Se eu pegar aqui o formato da mensagem de comunicação, então, as unidades de comando lançam informações que são ligadas na rede e são codificadas de forma digital. Isso quer dizer, vai aparecer para mim uma onda quadrada, tá? E a sua transmissão de dados é serial e existe uma estratégia de gerenciamento de prioridades na difusão das informações na rede. As unidades de comandos participantes da rede contêm um controlador de protocolo que é responsável por transformar as informações vindas destas unidades em mensagens de comunicação, a serem transmitidas na rede CAN e sendo também responsável pelo caminho inverso, no caso de informações vindas da rede. Então, ela pode estar mandando e pode ter informações vindas no caso da rede. Então, o módulo ele pode, ao mesmo tempo, estar informando alguma coisa e pode estar recebendo. Então, por isso que a gente tem, ela é bidirecional, tanto no caso para receber quanto para informar, tá? Essas mensagens de comunicação que transitam na rede têm de ser padronizadas de forma que todas as unidades de comando saibam o conteúdo da informação. Então, aquilo que eu falei para vocês, uma unidade ela fica sabendo o que está na rede, mas não necessariamente que ela vai, no caso, utilizar aquela informação, tá? As informações que transitam em forma de código binário, a gente tinha falado para vocês, a informação 0 ou 1, tá? O conjunto de combinações entre binários forma uma mensagem que é decodificada pelas unidades de controle. Então, existe um algoritmo que vai pegar essa tabela verdade em relação a esses códigos binários e vai dar o tipo de informação, tá? Toda vez que eu preciso, no caso, codificar e decodificar, gente, para mim ter, no caso, alguma coisa visual, por exemplo, um caractere lá, uma letra, um número, alguma coisa, então ele vai gerar uma tabela verdade dentro, no caso do processamento, no caso lá da central, e através dessa tabela verdade ele vai codificar e decodificar e vai falar assim, ó, essa é a letra A, essa é a letra B, ou vai fazer isso, fazer aquilo, até para fazer uma geração de imagem, alguma coisa assim, tá? Aqui, todas as unidades de controle mandam informações pela rede e cada uma utiliza, no caso, o que é útil para si. Isso quer dizer, se eu dependo de uma informação de um sensor que vem de outro local, então ela capta essa mensagem. Se ela não depende, ela descarta. Então, aí que é a forma, no caso, como é que ela vai estar trabalhando, tá? Então, ou a multiplexagem, ou ele está trabalhando com diversos, no caso, módulos diferentes, por isso que ele fala que são múltiplos, e ele só utiliza aquilo que ele tem necessidade, não no contexto geral, tá? E aqui, ó, como é que se gera um protocolo de dados? O protocolo de dados consta de vários bits unidos, cada bit pode adotar somente a cada vez um estado de 0 ou 1, e o interruptor do farol serve para acender e apagar a luz. Significa que para adotar dois diferentes estados operativos. Então, ele pode ter um estado que pode estar em 0 e outro estado que ele pode estar em 1. Então, o que aconteceu aqui? Ele gera, no caso, um sinal, uma onda quadrada, que vocês estão vendo aqui. Aqui, o meu sinal está o quê? Fechado, lâmpada acesa. Tá? E o que eu tenho aqui? Ó? Contato fechado, lâmpada acesa. Contato aberto, no caso, lâmpada apagada. O que aconteceu? Ele gerou um sinal oposto. Então, o que aconteceu? A onda quadrada foi inversa, tá? Então, num lado eu tenho um sinal que vamos colocar aqui como se fosse positivo, e do outro lado eu tenho um sinal que fosse o quê? Negativo. Então, se eu pegar os dois sinais, colocar aqui no caso, alinhado com o outro, ora eu posso estar com
no caso, o meu contato fechado, ele está, no caso, dando um valor de 1, e hora ele está dando um contato, no caso, aberto, que ele vai dar um valor de 0. Isso quer dizer, abaixo, por exemplo, daqui é o negativo, tá? Então, é dessa forma que o cara codificou isso, ou a arquitetura, ou foi feito o algoritmo, ali no caso está trabalhando dessa forma. Se por acaso, gente, acontecer de dar um curto-circuito e ficar alimentando isso aqui direto, ele vai gerar, no caso, um código de falha e vai, por exemplo, às vezes, vocês mesmo desligando lá, por exemplo, o meu interruptor ou o meu contato aqui, a lâmpada permanece acesa. O que vai acontecer? Se uma lâmpada dessa permanecer acesa, ela vai esgotar a bateria, tá? Por exemplo, se a gente tiver um curto-circuito, sei lá, com massa, e eu tenho o positivo ligado. E aí, o que vai acontecer? Mesmo eu desconectando ou desligando lá, por exemplo, o meu interruptor que está ligado na rede, permanece aquela lâmpada acesa ainda, no caso aqui, dando um exemplo típico, simples de ser entendido, para vocês entenderem, tá? Aqui, questão de reparo. O que o cara faz aqui? Então, aqui eles estão mostrando, no caso, uma rede aqui, que ela está com um fio laranja e um fio rosa, tá? Ele está falando que para fazer, no caso, uma manutenção ou um reparo na rede, a gente tem que, no caso, pelo menos, distanciar, por exemplo, entre maior ou igual a 100 milímetros, tá? Então, a gente tem aí essa distância, que isso vai acabar não dando interferência. Então, ó, para reparar cabos do sistema de rede, é necessário separar os cabos torcidos no local danificado e efetuar um conserto com a emenda de chicote. Essa emenda, gente, tem que tomar cuidado quando eu uso, por exemplo, solda. A solda pode aumentar a resistência do chicote, tá? Tem muita gente que faz só por conexão, mas conexão dá mau contato também. Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão de fazer reparo em rede. Durante a execução do reparo, deve-se cuidar para que as voltas da torção sejam soldadas o mínimo possível. E que as extremidades do cabo sejam posicionadas afastadas uma da outra, no mínimo 100 milímetros, para evitar possíveis interferências. Ou essa possível interferência que ele fala, porque quando eu tenho aquela capa que é do próprio fio ali, ou do condutor, ele tem uma resistência maior que, por exemplo, quando eu faço, por exemplo, com uma fita isolante ali, tá? Que, igual os caras estão colocando, ou colocam aqueles termorretrátil, alguma coisa assim. O ideal seria a troca do chicote, tá? Mas a emenda, no caso de emergência, e vocês que trabalham no campo, não é sempre que o cara vai querer trocar lá de um trator, trocar um chicote inteiro por causa de um fio que arrebentou, tá? A gente sabe que vibração em sistema de trabalho, por exemplo, que trabalha com veículos diesel, que gera muita vibração, principalmente trator ou máquina, aí vocês vão ver que pode acontecer de quebrar aí um fio desse e dar essa interferência. Aí, o ideal é que você, pelo menos na rede, faça no máximo aí no caso, emenda, né? Não é recomendado você ficar enchendo de emenda, no caso, no circuito, tá? E aí, o mais viável seria a substituição do chicote. Equipamento para diagnóstico. Então, a gente tem aqui, aquilo que já falou, multímetro e osciloscópio, tá? No osciloscópio, os sinais mandam pulsos de 0 a 5 volts, de forma que o osciloscópio mostra diferentes tensões, sendo que a transmissão desses pulsos em cada unidade de comando permite a leitura de informações. O osciloscópio deve ter seus cabos DSO instalados de cabo, no caso, na rede high e low, assim mostrar as transmissões de pulsos das duas redes, tá? E o multímetro, tá? Nesse caso aqui, que é o que o pessoal mais tem contato aí, vocês vão ver que a gente vai estar medindo a resistência, no caso, da rede. E em alguns casos eu posso, no caso, se eu identificar o que é o negativo e o positivo, qual que é a tensão de alimentação, por exemplo, da rede também, eu posso ver dessa forma, tá?
Aqui ele está falando de multímetro automotivo, porque ele tem uma escala automática, mas a gente pode, no caso, medir com qualquer, no caso, multímetro, desde que você saiba utilizar o que você está utilizando. Tá? E outra coisa, gente, cuidado aí, porque quando a gente está medindo resistência, a gente está injetando, no caso, uma corrente. Então, o sistema tem que estar com, na verdade, a máquina desligada. Não dá para, no caso, querer testar aí a alimentação ou, se não, resistência, ou mesmo de atenção, no caso da rede, com o trator ou a máquina funcionando. Eu posso até energizar na hora que eu estou vendo a tensão. Agora, na hora que estiver medindo resistência, não dá para fazer isso daí. Já que o osciloscópio eu tenho como fazer ela em funcionamento normal, porque daí passa por dentro e vai me gerar um gráfico só. E aí eu vou estar vendo, no caso, qual que é as tensões de alimentações na rede, no caso, com ele em funcionamento. Aqui, gente, ele mostra os fluxos de dados, então ele está, no caso aqui, nessa primeira ECU aqui, ele está mostrando que está entrando, no caso, os dados, aqui está saindo os dados, entrando, e aqui entrando. Então, ele está aqui com a Kanban line, aqui, ou a linha de CANs, tem a high e low, e nos dois terminadores, tá? O terminador tipo passivo, resistência de 120 ohms aqui, aproximadamente. Então, ele mostra aqui que a CAN ela tem uma coloração verde e amarela, no caso, os dois fios que vai estar. E para vocês estarem identificando, gente, sempre quando vocês abrirem lá um chicote, ele vai ser o único, ou a única fiação que vai estar trançada uma na outra, ou enrolada uma na outra. Não tem... as outras, elas são colocadas no pacote e são fechadas só, ela não tem entrelaçamento. Quando eu pegar uma rede, ela sempre vai ter entrelaçamento, tá? Aqui um exemplo, no caso que o pessoal peguei aqui que é usado na Massey, tá? Eu tenho aqui a antena do meu piloto, né? Eu tenho a minha tomada de diagnóstico, eu tenho aqui a minha rede, e aí eu estou fazendo, no caso, algumas medições. O que o camarada fez aqui, ó? Então, ele está lá, aqui, ó, chave desligada, ele vem aqui e vai medir a resistência. Como os dois estão, no caso, em série, eles vão se dividir. Então, eu vou ter 60 ohms, no caso, dentro, no caso, dessa linha. O que a gente tem conectado aqui? Eu tenho antena, eu tenho meu piloto lá que vai lá no meu Orbitrol, e mais essa conexão aqui, mais esse módulo aqui, tá? Então, a soma dos dois em séries aqui, eu vou ter, no caso, uma resistência ohmica de aproximadamente, no caso, 60 ohms. Então, eu medindo dessa forma, tá íntegra. Ah, professor, mas eu vou abrir a rede, eu vou ter que cortar o fio? Não. Vocês estão vendo aqui, ó, que o que acontece? Na tomada de diagnose, ela vai ter, no caso, um terminal que vai entrar da high e um terminal que vai sair da low. Então, eu vou pegar ali, identificar os dois números, ou os números, no caso, onde vai sair no conector, e vou entrar com o meu multímetro lá naquela posição do próprio conector. E aí vai me dar a resistência que está no sistema. Professor, e se eu pegar e achar que está em curto-circuito, ela está em aberta? Aí vem o problema, gente. Aí vocês vão ter que começar a fazer análise e verificar, por exemplo, resistência de final e começo de linha, para achar, no caso, aonde que está aberta essa no caso, essa rede, ou está arrebentado o fio. O pior de tudo isso é quando a gente pega um fio que ele não está, por exemplo, rompido totalmente. Ele rompeu a parte que é o condutor na parte interna, mas o isolador, que é plástico, ele continua aberto. Aí você fica olhando, para vocês parece que está 100%. E já vi gente que tem que desmontar, por exemplo, o chicote inteiro para achar, às vezes, esse problema que tem lá. A maioria das vezes vocês têm que ir nos pontos onde tem muita articulação ou ele tem muita vibração. A saída da cabine, por exemplo, para o sistema lá, sei lá, de transmissão ou para o motor. Então,
com essa vibração de andamento, no caso do trator ou da máquina, alguma coisa assim, os lugares passivos, onde ele vai ter, no caso, a flexibilidade da fadiga e acaba quebrando, no caso, o condutor. Aqui está falando ali, ó, se a resistência em qualquer ponto, aproximadamente, no caso da CAN high low, significa que encontra no caso, fisicamente bom ou em perfeitas condições. Tá? E aí, o que está, no caso, indicando? Que aqui a fiação está 100% ou não tem curto-circuito, não está interrompida, está, no caso, íntegra. E os terminadores passivos não estão queimados. Isso quer dizer, às vezes pode ser que aconteça de, sei lá, uma descarga elétrica e, por exemplo, danificar um resistor desse. Tá? Ele abre e aí vai ficar, no caso, como a minha rede não está dando a resistência necessária. Tá? Aqui um exemplo, a gente pegar aqui, ó, o que o cara fez aqui, ó, o terminador aqui, ó, ele está medindo, tá? E me deu uma resistência de 120 ohms. Ele não está mais em série, está pegando só a medida, por exemplo, do que? De no caso, resistor. Porque ele não está, no caso, fazendo aquela ligação entre os dois. Então, passa aqui, vou mostrar até um desenho aqui separado, que vocês forem ver, ó. Está pegando só um terminador, 120, com a chave desligada também, gente. E aí, ó, isso quer dizer que arrebentou um fio, ou queimou um terminador, ou, por exemplo, sei lá, abriu, por exemplo, lá a rede, um conector, alguma coisa assim, e aí ele começa a me dar esse retorno que está dando 120 ohms. Então, 120, dessa forma, tá? Tá mostrando um só. Se eu tivesse ruptura, no caso, em dois lugares do fio aqui, aí poderia ser que ele ia dar zero, porque o que acontecia? Diminuiu muito o tamanho, no caso, do fio, e ele não está nem passando pelo terminador, tá? Aqui, ó, ele, no caso, em curto-circuito, o que ele está mostrando aqui em curto-circuito? Ele continua passando aqui para um local onde não vai ter, no caso, ó, o que ele está matando aqui o que? Ó, deu zero. Então, se eu pegar uma rede que está com 0 ohms, é sinal que a rede está em curto-circuito com a massa. Se eu pegar ela em aberto, vai dar 120. Se eu pegar ela com 60 ohms, ela vai estar em perfeitas condições. Então, aquilo que eu falei para vocês inicialmente, tudo que a gente falou aqui sobre rede é para chegar nesse teste que a gente fez aqui, só para ver integridade de rede, se a resistência, no caso, está os 60 ohms, se ela tiver em curto-circuito ou se ela tiver em aberto. Só isso. Fiz isso, é válido para qualquer tipo de rede que a gente está medindo, gente. Tá? E existe algumas coisas que são exceção. Existe alguns tipos de rede que o pessoal usou e não tinha esse terminador, tá? E aí ele usava um circuito eletrônico e na hora que você fosse medir ele não dava um retorno no caso do terminador. Então a resistência ficava em aberto. Mas era uma característica daquele tipo de rede. Mas os mais comuns que vocês vão ver isso aí utilizando é dessa forma que a gente está falando aqui, tá? E se vocês forem ver, é usado, por exemplo, em máquina, é usado em caminhão, é usado em veículo, tá? Tanto um quanto o outro, é os mesmos testes que a gente está mostrando aqui para vocês, é o feito, no caso, ou um ou outro, no caso, no sistema, tá? Que é para verificar curto, verificar a resistência do circuito e verificar se ele está em aberto ou não. Tranquilo, gente? Deixa eu pegar mais um negocinho que eu quero mostrar para vocês.
Aqui eles fazem uma brincadeira mostrando que, por exemplo, ó, a rede CAN, tá, é a internet do trator. Então ele mostra aqui ainda, na verdade, um ônibusinho mostrando como é que é o tráfego no caso das informações, que é aquela tabela verdade, ou se não, o código binário, tá? Então, a gente colocou aqui que algumas coisas que já viu lá atrás, a rede que conecta os controladores da máquina, por exemplo, trator ou colhedora, que permite trocar informações entre módulos e controladores. Foi desenvolvida lá pela Bosch e Intel em 1984, tem sido utilizado no âmbito da indústria automotiva, no caso, desde o final dos anos 80, e a abreviação aí, o que quer dizer? Control Area Network. Tá? E aí tem aquela questão, substituição de componentes mecânicos por componentes eletrônicos, mais conforto, segurança, funções, no caso, desde o interior do veículo, possibilidade de evitar chicotes convencionais para os outros requisitos, que chicote é muito mais fácil de ter problema. As conexões entre modos elétricos com o bus de dados nos permite reduzir hardware e aumentar o software. Isso quer dizer, quando a gente fala, a gente diminui a estrutura física e aumenta, no caso, mais a estrutura pensante ou a programada, tá? No caso do sistema. Nós já vimos falar de vantagem, está aqui, ó, reduz o número de cabos, assegura a informação esteja disponível em todos os controladores da rede, quer dizer, ela está compartilhando com todo mundo. Quanto menos cabos e menos conectores a gente tem, maior confiabilidade, maior durabilidade, menos sensores graças ao uso de múltiplos, no caso, sinal. Então, eu posso usar um sinal que venha de outro sensor que pode estar sendo utilizado por outro módulo ou por outro sistema. Aí depende, se a gente falar em sensor de rotação, sensor de velocidade, sensor de pressão, tá? Eu, às vezes, posso estar usando isso, no caso, essa informação para outros sistemas, tá? Não propriamente dito só para um sistema que a gente esteja focado. Eu não sei se vocês notaram, mas um dos objetivos principais é a gente integrar sistemas. Então, em vez de eu ter, por exemplo, um sistema que faz motor, um sistema que faz transmissão, um sistema que faz ar-condicionado, um sistema que faz iluminação, o que eles fizeram? Quando eu pego e integro isso na rede, eu tenho conexão e eu visualizo todos eles ao mesmo tempo. Tá? E isso aumenta, no caso, a velocidade, no caso da transcrição ou a comunicação entre dados, né, do que a gente ficar pegando os dados esparsos e tentando juntar tudo isso para a gente ter uma informação e repassar. E aqui fala a parte de diagnóstico mais exato. Se a gente for ver aqui, o controlador é isso que a gente está vendo aqui, na verdade é uma central que vocês estão vendo. Tem aí os componentes internos, aqui o microprocessador, e aí, dependendo da situação, a gente tem os reguladores de tensão, tem o regulador de saída, entrada, faz essas conversões, tem memória, então, aí depende, no caso, de cada módulo que está interconectado. E a gente vê que aqui, ó, ele está um pente, onde que ele vai, no caso, conectado, por exemplo, lá numa outra placa, alguma coisa assim. Daí possibilita trocar, por exemplo, as placas separadas, não todo o conjunto, tá? Então, essa aí é um dos objetivos que a gente tem, no caso, esse controlador em separado. Então, a gente tem aqui entrada, input aqui, ó, no continuador. Então, eu tenho amplificador analógico e digital que converte aqui, tá? O microprocessador, tá? O microcomputador aqui, então eu tenho um microprocessador, memória, memória, memória. E aí, os drives de saída, tá? O output, que ele vai para, no caso, aonde ele vai ter que atuar. E a referência de voltagem, que seria o nosso regulador, que vai manter, no caso, a tensão sempre dentro daqueles valores necessários para o funcionamento.
Bom, aqui, gente, fazendo uma referência de entradas, o que o cara tem aqui? Sinais, ó, ou linhas de entrada. Então, input aqui, a gente vai jogar e vai ter um convertor de sinais. O Swift aqui é como se fosse um interruptor, que poderia ser, por exemplo, um interruptor de freio, um interruptor, no caso, de luz de ré. Então, ligou e desligou, ele vai mandar uma informação. A voltagem do gerador, chassi aqui, ele está mostrando a magnetic pickup, então ele mostra aqui, por exemplo, um sensor magnético que está contando a rotação. Também ele pode, no caso, estar induzindo aqui a entrada, no caso, no microprocessador, tá? E aí, ele faz todo o processamento, de onde ele vai dar a saída para os drives, ou saída, no caso, para os sistemas. E aqui ele está mandando, por exemplo, a referência de voltagem, que ele faz a regulagem para a entrada no sistema, para não estar danificando, por exemplo, o meu módulo. Aqui alguns exemplos da forma como é que o pessoal trata na parte eletrônica. Então, esse é o Electronic Control Módulo, ou módulo de controle eletrônico. A CAN é controle de área network, ou rede de controle de área. ECM, tá? Compatibilidade eletromagnética. A bus, a rede que conecta os controladores entre si. Terminologia informática, né? CAN high, cabo que leva o sinal. E CAN low, cabo que leva o sinal. Então, no caso, high, low, acima e abaixo, né? Os terminais passivos, resistores elétricos conectados em cada, no caso, extremo da rede. 120 ohms lá. Chicote, cabo elétrico normal, desde um sensor ou eletroválvula até o computador. E aqui, ó, o sensor, o processador, a minha rede de comunicação, tem os dois terminadores. Esses dois terminadores é aquilo que eu falei para vocês. Ele pode estar dentro de uma central ou ele pode estar, no caso, no final do chicote. Independente. Trator eu já vi que tem alguns que são colocados dentro do final do chicote. Então, se você abrir lá, ou pegar sei lá, um diagrama elétrico, eles vão mostrar para vocês onde está esse terminador. Aí fica mais fácil de vocês identificar, tá? O duro de ficar no final de um conector ou final de um chicote, que se o cara começar a movimentar isso, é um resistor, ele acaba quebrando. Então, a haste que ele tem aqui, ele acaba quebrando e começa a ter problema, tá? Quando ele está dentro de um processador, já não tem como você, por exemplo, ou dentro de uma unidade, tem como você ter acesso. Então, tem a CAN high-low aqui, os terminais, está mostrando. Terminal de CAN. A ECU aqui. O cabo normal que vai até o sensor. E aí, aquilo que a gente tinha falado do efeito eletromagnético, tá? Para diminuir ou minimizar a parte de interferência eletromagnética. Aquilo que eu falei aqui, ó o resistor aqui, ó. Uma peçazinha no final, no caso do chicote, tá? E os cabos protegidos, aquele, se ele estiver dentro de um chicote, dois estão trançados, outros daqui não estão trançados, tá? E aqui exemplos também, ó. Terminal de resistência ativo, tá? 4 fios blindados, antes, tem aí, ó, a configuração, o nome dele tem o modelo 2004, e dentro do sistema aqui, ó, ela está mostrando aqui ele trançado e os outros fios normais, tá? 2 fios não blindados, após tal, terminal resistivo passivo, tá? Então, desse cara aqui. Aqui está falando em blindado, é quando ele vinha, no caso, o tipo de isolação que ele tinha aqui. Tem uns até que vem com a manta, no caso de aterramento, para evitar contato aí, ou ter ruídos elétricos aí que vão estar interferindo na rede. Aqui, gente, um exemplo, só para a gente ter uma ideia. Motor, transmissão hidráulica.
que eu posso ter aqui, então? Então, eu tenho um controlador do motor, painel de instrumento e transmissão controlador hidráulico. Olha como é que eles estão, no caso, interligados. Então, eu tenho aqui, ó, o painel de instrumento meu, ele tem a visão, por exemplo, do motor, tem a visão da parte de transmissão e tem a visão da parte hidráulica. Já o meu painel, esse outro aqui, no caso, que é o de painel de instrumentos, ele vai ter uma conexão aqui, duas aqui na parte de transmissão e uma só, no caso, com a hidráulica. E se eu pegar a parte de controlador de motor, o que eu tenho aqui? Ó? Ele tem a parte toda, que é o que ele faz mais aqui, que é a parte de motores, e duas interligações aqui com o sistema de transmissão. Tá? Então, a configuração ou demonstração, no caso de cabos convencionais, dessa forma aqui, interligados. Então, eu tenho um processador que ele faz praticamente toda a parte de motor, mas ele precisa de algumas informações da transmissão. Eu tenho a parte de painel de instrumento que vão ter, por exemplo, algum retorno. Por exemplo, as lâmpadas de anomalia, vai ter que aparecer aqui para o painel de instrumentos, tá? Tanto na parte de motor, quanto da transmissão, quanto da parte de hidráulico. E a parte de transmissão e controlador hidráulico, eu tenho aqui a questão do motor, porque tem aqui a questão de aumento, de diminuir a velocidade, a rotação do motor, vai alterar, por exemplo, a quantidade, por exemplo, de potência hidráulica que eu vou ter no sistema, tá? Então, eu tenho aqui, interligado do motor, sensor de roda fônica, sensor de virabequim, pressão extra de potência, temperatura do ar, temperatura do escape, temperatura de refrigerante, da transmissão, potenciômetro de sincronismo, solenoides, interruptor de pressão, sensores de velocidade, temperatura de óleo, potência de embreagem. Hidráulica, potência do eixo transversal, pino sensor de carga, potência de sensibilidade, interruptor para lamas e solenoide. Então, é a forma como é que eles vão estar interligando para poder estar informando. Então, ele vai ter que, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um interruptor de paralama, eu vou ter que pegar a rotação do motor e pegar para ele poder acionar aqui a parte de transmissão e a parte de hidráulica, tá? Em função, no caso, do interruptor que eu tenho no meu lá paralama. Então, esse interruptor é um elemento ativador, tá? Que vai acionar o sistema hidráulico, e o sistema hidráulico vai depender, por exemplo, da transmissão e da parte de motor para estar funcionando. E aqui, ó, aquilo lá, um sistema convencional. Já no sistema de rede, o que aconteceu com aquele monte de fiação? Olha como é que reduziu, gente. Então, o que eu vou ter daqui? O processador de instrumentos aqui, ó, o painel de instrumentos, ele vai pegar todas as informações que ele necessitava desses três módulos aqui, saindo da parte de hidráulica, motor e transmissão, direto da rede. Não precisa fazer aquela interconexão, ficar ligando o fio de um lado para o outro. Então, aquele sistema atrás aqui é um sistema convencional por cabos, e aqui, o que aconteceu? Minimizou, porque motor, eu vou ter um módulo lá que controla o motor. Um módulo que controla, por exemplo, aqui, ó, controlador de transmissão hidráulico, está aqui. Ele controla tanto o hidráulico quanto a transmissão, e o processador de painel aqui, ó, ele vai pegar as informações via rede e vai fazer, no caso, as afirmações ou confirmações que ele necessita. Se ele precisar, no caso, gerar um código de falha, acender uma lâmpada de espia, alguma coisa lá no painel, ele está pegando essa informação da rede, tá? Sem ter necessidade de estar com um elemento físico ligando em qualquer um desses módulos que a gente tem ali interligados. Ficou claro isso aí para vocês ou não, gente? A diferença entre um convencional e, no caso, um com rede CAN? Alan, claro ou não? Professor. Oi? Nota, né? Totalmente diferente. Não, sim, mas é o que eu falo para vocês, ó. Com o sistema convencional que a gente tinha um monte de fio. Imagina que a gente está falando só um pouquinho de fio, mas isso aqui é uma montoeira de fio, na verdade. Tá?
E daí, quando você passa para um sistema de rede, o que, que acontece? Minimiza a quantidade de fio, porque eu vou estar só dentro, no caso, de dois controladores, e o resto a gente pega, no caso, via CAN ou via rede. Tá? Imagine se eu tivesse, por exemplo, uma máquina que tem lá 15 módulos. Tá? Se tivesse que conectar tudo isso via fio, imagine quanto de fio que é nisso. Então, quando o cara tem 15, por exemplo, módulo, ele traz para as redes que ele vai estar conectando, vai ter, no caso, muito menos, no caso, fios para, no caso, estar interligando e tendo esse processamento. O que, que vai acontecer para vocês? Vocês vão pegar, por exemplo, uma máquina, ela vai trazer num tal local onde ela vai estar ali, por exemplo, concentrado um módulo, e esse módulo vai fazer mais que uma função que ele está pegando da rede, no caso, as informações e vai estar dando, no caso, as ações que são necessárias. Por exemplo, se eu falasse assim, por exemplo, a rede ela precisa informar, por exemplo, o industrial, a rotação do motor, que marcha que está, tá? A parte de hidráulica. Então, se eu tiver, por exemplo, um controlador lá no industrial, ele vai estar conectado, por exemplo, na rede para pegar essas informações do motor, da parte de transmissão, da parte de hidráulica, para estar informando, por exemplo, o controlador que é do industrial. Se eu falasse assim, por exemplo, eu tenho um controlador lá só para minha plataforma. Então, a mesma coisa, eu vou ter que pegar a rotação do motor, pegar a velocidade, depois eu pego as informações para poder, no caso, estar trabalhando a minha plataforma lá na parte da frente, no caso da máquina também. Tá? Isso minimiza a questão aqui que a gente está falando de fiação. Aqui a gente havia falado para vocês, está aqui, ó. Então eu tenho aqui a interconexão que a gente tem aqui, ó. Sensores de cada processador. O processador aqui está ligado na rede, ó. Uma na high e na low, uma high na low e uma na high na low, tá? E se a gente olhar aqui no terminal, 120 aqui, 120 aqui, se eu medir, ela tiver íntegra, 60 ohms. Se ela tiver em aberta, vai dar 120. Se ela tiver em curto, tá? Zero. Tá? Daí, porque ele perde essa referência no caso de resistência, dá como se tivesse sem resistência nenhuma. Ó, o que aconteceu lá, por exemplo? Ele, no caso, informou, ó, abriu aqui, ó, tá? Que tá com um problema, tá? Logicamente, ele está informando lá o restante, como está tudo conectado aqui, esse sensor aqui não está dando a informação, no caso, para a rede. Se algum desses outros processadores precisar dessa informação aqui, ele não vai ter. Tá? E isso pode acarretar um código de falha, na verdade, no sistema. Ó, como é que é feita, no caso, a conexão. Então, ó, deixou de funcionar, mais um processador aqui. Ó. Então, se a gente, no caso, precisasse, por exemplo, que esse cara que estivesse acionando, ele precisar desse sensor aqui também, ele vai ter essa conexão e jogar aqui. Esse que desprezou, não utilizou, foi usar nesse outro processador só a informação que veio daquele sensor, que na verdade aqui está fazendo o quê? Uma atuação num solenoide. Então ele saiu desse processador aqui que está pegando uma referência, um sinal, para poder atuar e fazer o solenoide o quê? Trabalhar. Tá ok? Ok, professor. Aqui, gente, ó, só para a gente não se estender demais, ó. Interruptor, sinal, processador, mensagem digital, rede CAN, tá? E mensagem digital, o sinal e o usuário final, que seria a atuação que ele tem que ser feita, tá? Mesma coisa, no interruptor aqui, mesma coisa, ó, sinal, mensagem digital. Aqui ele já está falando até algumas coisas mais rápidas. Então eu tenho aqui, ó, circuitos impressos em fibra ótica, cabos planos, cabos standard, tá? Então eu tenho entrada analógica e saída analógica, no caso de sinal. Ó. E aqui um exemplo, por exemplo, ó.
Condição 0. Elétrica, não corrente. Magnética, não magnetizado. Luz apagada. Condição 1. Eu tenho corrente, está magnetizado, luz acesa. Tá? Então, a forma como é que ele vai estar vendo isso aqui digitalmente. 0 e 1. Então, eu tenho a porta aqui, ou essa porta A e O aqui que o pessoal fala. Então, isso aqui já é, no caso, um circuito digital, que o pessoal vai estar trabalhando aí com códigos binários, no caso, para estar trabalhando essa parte aqui, ó. Sinal válido se a soma for 0, sinal inválido se a soma for 1. Então, vou montar uma tabela verdade no caso do sistema. Tá aí, gente, ó. Uma funciona inversamente proporcional à outra, então eu tenho a high e a low. Lembra que uma vai ter uma distância um pouco maior aqui, mas a somatória dela vai ser sempre 5 volts. Vai ter a diferença entre a high e a low de aproximadamente 2 volts, tá? Quando eu tenho 3,5 na uma, a outra vai ter 1,5. Se eu tenho 2,5, no caso, uma outra pode ter lá, no caso, a diferença para dar o 5, 2,5. Mas mais, sempre vocês vão encontrar uma que está lá 3,2, a outra vai estar 1,8, ou 3,7, a outra vai estar 1,3. Então, sempre vai dar essa variação que vocês vão estar. E esse daqui eu consigo enxergar só com um osciloscópio. Não dá para me enxergar esse tipo de retorno, no caso aqui, ou essa onda digital quadrada, com o multímetro. Tem que ser um osciloscópio. Tá? É uma ferramenta que, no caso, por exemplo, da Case aí, da New Holland, o pessoal está usando lá no Datar. Na Aqua, a Massey, ou se não a Valtra, eles usam no EDT. E já tem essa possibilidade, por exemplo, de estar verificando essa variação de sinal, ou eu ter um gráfico que pode me representar a parte hidráulica ou a parte, no caso, digital, no caso de um sinal elétrico. O que a gente estava falando aqui para vocês, ó. Então ele traz aqui os módulos de controle trocam informações de forma de digitais que somente podem ser dois valores, 0 e 1. Então vai fazendo esse valor aqui, ó, 0 aqui, 1 aqui em cima, 0 aqui, 1 aqui em cima. E o período, gente, ou aqui, ó, eu tenho uma frequência que é uma onda que vai passar de um lado para o outro, e o tamanho ou o período que ele vai estar, no caso, que pode aumentar um em relação ao outro. Então, eu posso ter um sinal que entra na rede que é menor, ou se não, um pacote de dados que é menor e um pacote de dados que é maior, para ela estar trafegando dentro, no caso, dessa linha. Gente, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só pedir a colaboração de vocês. Amanhã, tem até amanhã, para quem não fez aí ainda a avaliação, por favor, façam, para a gente vai ter que colocar uma avaliação para vocês. E outra coisa, quem tiver com dúvida em relação a isso, tragam as dúvidas. Eu não sei se o Lucas Chaves está aí ainda. Lucas, tá escutando aí? Estou, professor. O cara não conseguiu falar hoje, nada? Não, professor, ele falou que tá meio ocupado, não sei. Ah, tá. Não, tranquilo. Então a gente vai tocando, tá? Gente, o adequado é se a gente, no caso, fizesse isso aqui, eu queria mostrar para vocês na prática, vocês vão ver que é muito simples do cara ir verificar. Eu quero que vocês façam um favor para mim, vocês que estão assistindo a aula hoje. Amanhã, quando vocês chegarem na empresa, pegue lá um eletricista ou alguém e fala para o cara, pergunta para o cara, onde que eu faço o teste da rede CAN, no caso de um trator ou da máquina, tá? Eles vão falar para vocês que é no terminador, que é lá, no caso, naquela tomada de diagnóstico. Então,
procurem, se vocês tiverem tempo, um tempinho, olha no Etinho, olha lá no manual online, no caso da máquina, do trator, quais que são os pontos onde que eu vou fazer, no caso, essa variação, tá? Que é um negócio que vocês mesmos podem fazer. A única coisa que, quando vocês usam o multímetro, vocês não vão dar curto, não vai fazer nada. Mas existem as posições para dar o retorno visual para vocês em relação a isso, tá? Se não, para vocês já terem um contato com isso. Não é um bicho de 7 cabeças, porque a finalidade dessa rede é integrar ou intercomunicar os módulos. A verdade é essa. Tá? Parece um negócio tão bicho de 7 cabeças, igual eu fui explicando aqui para vocês, mostrando algumas coisas, mas na hora de fazer o teste lá, vocês vão ver que é muito simples de ser feito. E dá cada defeito cabuloso, gente, que às vezes fica ligado, por exemplo, sistema de iluminação, ou ele fica dando alguns retornos porque está com problema em rede, alguma coisa assim. Então, o ideal é que vocês aprendam, por exemplo, no caso, está medindo, no caso, a rede, para não ter problema, no caso, desses retornos aí que a gente está falando, tá? E aquilo que é muito intuitivo, é igual um celular. Quando você abre, por exemplo, com um scanner ou com uma ferramenta diagnóstica, eles vão falar, está com problema na rede. Então, vocês vão ter que, no caso, verificar com aquele scanner e depois vocês vão ter que confirmar com a ferramenta manual, ou um multímetro, ou osciloscópio, para estar verificando se ela está realmente danificada ou não, tá? Seria isso aí, gente. Obrigado pela participação de todos hoje, tá? Que estão aí presentes. E tenham um bom final de tarde para vocês e se cuidem. Valeu, professor. Valeu, professor. Tá, João? Alô, Falou, professor. Valeu, Até mais. professor. Falou, professor. Até mais. Até mais.